Conversa de Redação. Noite. Boa noite para você, sou eu, Alan Passos. Este é o Conversa de Redação Noite. A cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto foi marcada por discursos políticos em tom eleitoral e uma troca de farpas entre o prefeito da cidade histórica, Ângelo Osvaldo, que é do PV, e o governador de Minas, Matheus Simões, do PSD. A discussão sobre o modelo de ensino em escolas cívico-militares foi tema dos dois pronunciamentos. Primeiro nome a falar na cerimônia tradicional da celebração de Dia de Tiradentes, Ângelo Osvaldo fez um longo discurso com referências à história dos Inconfidentes, citou Juscelino Kubitschek, que é o responsável pela criação da Medalha da Inconfidência, para defender uma educação cívico-militante, em referência ao modelo de escolas cívico-militares que é defendido arduamente por Simões. No pronunciamento, o governador de Minas diz que foi cometida uma descortesia pelos anfitriões em um espaço de cunho cívico militar. Ele reforçou esse termo. Citou nominalmente todos os membros das forças de segurança que foram homenageados na cerimônia e pediu aplausos. Aí vou abrir aspas aqui para Matheus Simões. Se há quem tenha vergonha do militarismo, essa casa não o tem. Meu respeito aos militares, à doutrina militar e ao que eles representam para o Brasil. Que não caiam nas palavras vazias e baratas daqueles que não respeitam as instituições brasileiras. Fecha aspas. Foi o que disse o Matheus Simões em um tom até bastante acalorado. Berta Macaron, quero te ouvir. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite, colegas da bancada. Boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, a gente tem que dar o contexto de todo este debate, não é? Porque a gente sabe que o governador Matheus Simões precisa muito fazer acenos vigorosos aos militares, porque sem os militares ele sabe que não terá o apoio do PL, que está neste momento entre três opções aqui em Minas Gerais: lançar candidatura própria, apoiar o senador Cleitinho ou apoiar o próprio Matheus Simões. Entretanto, há um desgaste grande do governador, do governo Romeu Zema, que já se desincompatibilizou, mas que foi herdado por Matheus Simões, que dá continuidade. Há um desgaste grande com a categoria das forças de segurança. Portanto, ele precisa fazer acenos. E o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, no contexto em que ele falava da importância da cultura, do aprendizado da história, né, da criação artística também como forma de escolas, né, alternativas, cívico-militantes, que foi o nome que ele usou, né, defendendo este modelo para as escolas públicas. É uma forma de contraponto, não é? Uma forma de contraponto à perspectiva mais de educação mais militarizada, mais militarista, que é, de certa forma, proposta pelo governador Matheus Simões. E o que ocorre é que o governador Matheus, embora Ângelo Osvaldo tenha exposto de uma forma muito elegante seu ponto de vista, é um homem muito culto, conhecedor de história, portanto, expôs o seu ponto de vista, que é diferente do governador Matheus Simões. E ali o governador viu uma oportunidade para acenar aos militares, não é? Como se estivesse os defendendo de um ataque, não é? Na verdade, esse ataque não aconteceu, mas o governador acabou, nesse momento, protagonizando ali um ato de constrangimento. Ele fez uma chamada, Alan, nominal dos militares presentes, mandando que eles levantassem, não é? Havia ali almirantes, generais, coronéis, para que fossem aplaudidos, né? Como se fosse um desagravo. E ainda também, nesta mesma solenidade, ao final, acenando sempre aos militares, o governador também anunciou que o governo vai apoiar a PEC 40, que hoje tramita na Assembleia Legislativa. É uma iniciativa popular por meio das câmaras municipais que, na verdade, estabelece a recomposição anual da remuneração das forças de segurança por força da Constituição. Portanto, é uma proposta que está tramitando hoje na Assembleia Legislativa e o governador Matheus Simões anunciou. E tem uma história, não sei se dá tempo ainda de falar, hoje eu estou falando muito.
Mas é muito interessante que o prefeito Ângelo Osvaldo contou até a origem um pouco de toda essa polêmica, contando um pouco a Polícia Federal, não sei se vocês estão acompanhando, ela fez uma perícia dos manuscritos que estavam, dos manuscritos da obra Recolha das Leis Constitutivas dos Estados Unidos da América, que estava uma obra do século XVIII que está no Museu da Inconfidência. E essa obra tem vários manuscritos, se supunha que esses manuscritos eram de Tiradentes, e a Polícia Federal fez uma perícia e constatou que, de fato, que esses manuscritos são originais e são de Tiradentes. Então, esse anúncio foi feito hoje, e a história desta obra é muito interessante, Alain, porque o que acontece é o seguinte: vocês sabem que a Inconfidência Mineira ela teve uma forte influência das ideias iluministas e também da Revolução Americana de 1776 e da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Então, essas ideias, elas atravessaram o Atlântico, né? E esta obra, em particular, que tratava das leis americanas, estava escrita em francês e chegou às mãos de Tiradentes. E Tiradentes, que não falava francês, de alguma forma conseguiu ir decifrando a obra e, de alguma forma, traduzindo e fazendo anotações ali ao lado do livro, né? Esse livro, esse manuscrito, quando ele foi preso, ele estava na algibeira, né? E ele acabou parando, de alguma forma, não se sabe como, na Biblioteca Pública de Desterro, que é o antigo nome de Florianópolis. E ocorre que, em 1984, o então governador Esperidião Amin trouxe e entregou a Tancredo Neves em mãos essa obra. Essa obra ficou no Museu da Inconfidência e agora está confirmado realmente o manuscrito é de Tiradentes. Bom, além da Berta, né, jornalista, eu também estou aqui no Conversa de Redação desta noite com o nosso jornalista Eduardo Costa e com a defensora pública Silvana Lobo. Silvana, quero te ouvir sobre isso também, sobre o que aconteceu nessa cerimônia. Lembrando que o principal homenageado, dentre as várias pessoas que foram agraciadas com medalhas das outras categorias, mas com o grande colar, foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas com essa troca de farpas, e especialmente com esse tom aí mais rude do governador para cima do prefeito de Ouro Preto, isso acabou chamando a atenção. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alain. Boa noite aos colegas. Boa noite a todos que nos ouvem. Alain, veja bem, todos os anos que são anos eleitorais, a gente percebe que o discurso, ou os discursos que acontecem, né, nessa cerimônia de entrega e a gente fala, né, medalha da Inconfidência, mas hoje ela é a última, né? Uhum. Que acima dela tem uma medalha de honra, aí tem um colar, aí tem um grande colar, aí tem um pequeno colar, aí tem a coroa, sei lá. Agora tem uma série de categorias para isso. Mais de 200 pessoas recebendo, enfim, sei lá, mais de 100, é muita gente, né? Eu acredito. Muita gente. Mas a gente sabe que os discursos vêm num tom eleitoreiro meio forte, cada um, né, defendendo ali o seu, principalmente quando quem se encontra candidato quem se encontra como governador vai ser candidato novamente, e com vários candidatos ali. E esse ano nós temos campanha eleitoral nesse país dividido que nós estamos nele, né? Então, a gente esperava que já viesse um discurso de cunho eleitoral, mas vou te ser muito sincero, nunca esperei que viesse um discurso com esse tipo de crítica, embora tenha entendido, assim como a Berta, que o prefeito de Ouro Preto, quando ele falou em escola cívico, ele usou o termo militante, né? Esse é o grande problema. O país está tão dividido que quando você ouve falar em militância, você pensa na esquerda. Uhum. Mas ele quis falar de militância cívica, né? Eu me lembro, quando eu era menina, a gente tinha uma militância cívica dentro do colégio. A gente entrava e sempre cantava o hino nacional. A gente tinha disciplinas como moral e cívica e OSPB, né? Então, a gente era muito mais... Hoje, se você sair na rua e pegar uma pessoa de 30 anos e pedir para ela cantar o hino nacional inteiro, ela vai ter dificuldade, né? Aliás, se você pegar um de 10, um de 40, agora, possivelmente a turma de mais de 60 vai cantar,
porque ela cantou sempre, né? Sempre foi um hábito fazer isso. Então, nós brasileiros, infelizmente, perdemos esse orgulho de ser brasileiro, sabe? E isso precisa existir, não pode ser só na Copa do Mundo, não pode ser só para representar um determinado partido político, precisa ser necessariamente para que a gente tenha orgulho da nossa história, até onde nós chegamos. Nós somos um país novo, vamos dizer assim, recente, com uma democracia muito frágilzinha ainda. Então, olha só que oportunidade boa que é. Dia 21 de abril, nós temos a comemoração de Tiradentes, que é o nosso maior herói nacional. Nós temos o falecimento de Tancredo, que foi também, quando nós temos aí a reabertura política, né, saindo do regime militar, o presidente que foi eleito de forma indireta, mas que era aquele que o povo queria naquele momento. E aí o discurso descambou para uma briga de escola, se é civil, se é político, se é militar. E eu acho que ambos têm razão nisso. Nós precisamos de mais civismo, e se há possibilidade de ter escolas cívico-militares e quem quiser estudar nessa escola, que também o faça, né? Que sejam todas opções que a gente tenha. Então, sinceridade, eu esperava um discurso que falasse muito mais de liberdade, que falasse muito mais de menos impostos, porque a luta de Tiradentes para a nossa liberdade era essa. O problema era a derrama. Quem dera se hoje a gente só pagasse a derrama, né, que não pagasse esse mundo de imposto que a gente paga. Então, eu esperava que fosse muito mais nisso. Eu achei lamentável que tenha tido esse fuzuê aí, porque é chato mesmo. O ideal seria que a gente relembrasse essas pessoas para dar a importância que essa comemoração tem. Eduardo Costa, te decepcionou o que você acompanhou nessa cerimônia lá em Ouro Preto? Ou não é meio que você já esperava por ser um ano eleitoral? Boa noite, bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, boa noite a todos. Alain, por força da profissão, eu fui 30 anos consecutivos cobrir essa cerimônia. Estive 2 vezes para recebi a medalha no grau insígnia e depois, até por algo que me honrou muito, foi a Universidade Federal que me indicou, eu recebi a medalha da Inconfidência. Alain, eu nunca vi alguém se referir à liberdade ou a Tiradentes com o glamour que o momento existe. Eu nunca vi ninguém preocupado com o herói da Inconfidência que deu o pescoço em troca de uma manifestação contra o Quinto. O Quinto, claro, 20%, que era a derrama de Portugal. Hoje a gente paga mais de 40%. E ninguém que vai lá se preocupa com isso. Eu nunca vi uma autoridade, uma pessoa que recebesse o colar no grau máximo, né, que é o colar da Inconfidência, o grande colar, nunca vi alguém que se identificasse comigo e com Minas Gerais. Porque o espírito da medalha é ter prestado os grandes serviços a Minas. Não que eu desqualifique Tarcísio, até porque ele, como ministro da Infraestrutura, ele fez alguma coisinha assim por Minas. O problema é que o interesse é outro, sempre foi outro. Vem para o grande colar aquela pessoa que quem está governando Minas quer fisgar para o seu lado, no interesse único e exclusivamente político. E nas imediações do palanque, lá de fora da corda de isolamento, sempre também tem as manifestações. Hoje está até calmo. Houve uma época, no auge da beligerância entre PT e PSDB, que um grupo de petistas baixou as calças e mostrou o bumbum pelado para o palanque. Isso tudo eu vi lá. Então, quando você dá uma olhada nas pessoas homenageadas, hoje, por exemplo, acho que foram 171. Você tira 50 que mereceriam. O resto é só média e jogo político. E, para não estender muito mais com relação ao mérito da medalha e o espírito da medalha, eu vou à cerimônia. A desavença, a troca de farpas, até de uma certa forma grosseira do governador com o prefeito de Ouro Preto, isso ofuscou algo muito mais estratégico que aconteceu ali. Alain, quando o prefeito homenageou aquela soldado, o governador, homenageou uma soldado que ia chegando numa delegacia, tarde da noite, e vendo uma criança que estava abandonada, ser resgatada pelos militares, e com fome, como ela estava amamentando o filho, ela deu peito imediatamente para essa criança. Eu acho que essa soldado merecia muito essa homenagem. Quando o governador procurou pela viúva do sargento Dias, aquele que foi morto barbaramente, brutalmente, para também fazer uma homenagem especial, ela não estava, que tinha saído com o bebê dela, que estava chorando, mas foi muito bem homenageada. O governador, então, falou algo que passou desapercebido para muita gente. Quando o governador anuncia que vai apoiar a PEC 40, Alan, ele está dizendo que tudo que seguramente ele impediu o Zema de fazer, porque a gente sabe que quem operacionava o governo, sempre quem operava o governo, sempre foi Mateus. Ele agora que precisa de voto,
ele vai dizer sim. Mas quem ele escolheu para dizer sim? O senhor coronel Domingos Sávio Mendonça. Esse Domingos Sávio Mendonça, ele é um cara doido. Ele já quis bater no superior dele quando ele era major, dentro dos estúdios da Itatiaia. Eu tive que segurá-lo. Eu tive que separar a briga. Esse coronel, até outro dia, ele estava cumprindo prisão noturna, recolhimento à noite, por ofensas a um coronel. Ele deve ter uns 10 ou 12 processos. E um deles, porque ele chegou a falar um dia que ia matar o Zema. Depois pediu desculpa. Mas é um doido, correto, honesto, que todo mundo respeita. Talvez seja o único coronel no qual os praças da PM votariam. E o Matheus hoje matou 3 coelhos com uma cajadada. Ele anunciou apoio à PEC, que esse coronel construiu. Olha, gente, ele pegou o quinquênio, que é uma gratificação que o militar tem pelo tempo de casa, e gastou durante 2 anos visitando o interior e conseguiu assinatura de 2.000 vereadores para que houvesse um estabelecimento de uma emenda à Constituição com reajuste anual para os militares. Isso é um negócio muito caro para todos da corporação. O Matheus fez o quê? Falou que vai apoiar. Jogou no colo do Mendonça, que está praticamente eleito em outubro deputado estadual. Praticamente eleito. Com esse gesto, o Matheus joga muita água fria na candidatura do Sargento Rodrigues, que é desafeto dele. Com essa providência, o Matheus antecipa algo que vai acontecer amanhã num restaurante da capital. Eu sei qual é, mas eu só vou contar para o nosso editor de política, o Marcelo da Fonseca, para ele mandar repórter. Amanhã, Alan, vai ter um almoço do Nicolas, o queridinho da direita, com associações de militares. O Matheus está se aproximando dos militares, vai fazer o Mendonça o seu intermediário para ajudar a eleger, derrubar, e vai atrair o Nicolas, que nós todos sabemos. Ele quer o Nicolas do lado dele, e se o Nicolas vier e trouxer mais alguém, aí a eleição dele fica muito garantida. Então foi todo um amontoado de coisas que, no final das contas, podem significar, com os gestos de hoje do Matheus, ignorando solenemente o Tiradentes, a eleição dele em outubro. Muito mais coisa por trás, além de que um dia de Tiradentes, né, que aconteceu hoje. Gente, eu preciso falar de um segundo tema, aí vou contar com o poder de síntese das senhoras e do senhor, tá? Porque o presidente Lula voltou a fazer críticas a guerras no mundo, e aí ele usou um tom que foi considerado como irônico para se referir a Donald Trump. E disse que, neste momento, ele torce para que Trump receba logo o Prêmio Nobel da Paz, que ele tanto fala que quer para ver se ele consegue acabar com as guerras no mundo, como diz que anda fazendo. Silvana, é hora de dar uma cutucada de novo no Trump? O Lula está certo, está errado? Olha, certo em falar que o Trump tem que sossegar um bocado, tá, mas eu não usaria essa dito que deveria receber logo o Prêmio Nobel da Paz, não, porque a mesma coisa, vem um desmerecimento ao prêmio. O prêmio é exatamente para quem promove a paz. A paz conseguida pela guerra não é a paz que nós queremos. Essa qualquer um faz. Nós queremos a paz conseguida pela compreensão, pelo amor, pela tolerância, pelo respeito aos direitos humanos. Essa paz na pancada, matando, exterminando um monte de gente, feito que está acontecendo, nós temos a faixa de Gaza que o trem não acaba, nós temos a Ucrânia que o trem não acaba, nós estamos com esse problema do Irã, além de outras, né? Nós temos outras desavenças do mundo. Essas 3 talvez sejam as maiores e as mais carnificidas que a gente tem na atualidade. Então, não é isso que a gente quer. Então, que o Lula está certo em falar que é contra a guerra, todos nós somos. Mas eu acho que a ironia podia deixar de ser utilizada. Isso é bom para fazer campanha, né? Para a turma aqui, etc. Mas não é bom de uma maneira internacional. Até porque esse negócio de tarifa, a Gurinha Mesa, ele invoca lá, volta com o negócio de tarifa em cima. E quem vai tomar ferro sempre é a gente, que é a população, né? Esse aqui é o problema. E aí, Berta, quero te ouvir também. Olha, nós temos já uma perspectiva clara, o governo Lula já tem essa leitura clara que Trump vai, assim como fez na Argentina, participar da eleição aqui do Brasil, não é? E não vai ser do seu lado, vai estar no campo de Flávio Bolsonaro. Portanto, assim como neste momento Trump acaba de expulsar o agente da Polícia Federal, assumindo a narrativa de que ele
teria manipulado o ICE no caso da prisão de Ramagem, de Alexandre Ramagem, que é um foragido da polícia, e expulsou esse agente. Lula também sinalizou que poderá ter reciprocidade, expulsar agentes americanos se constatar que houve algum tipo de abuso contra o policial federal brasileiro que foi expulso. Portanto, você já está tendo aí um tensionamento que já é sinal de que, de fato, os Estados Unidos vão participar das eleições aqui, e o governo Lula está já reagindo a isso. Eduardo, você sempre fala que o Trump vai dormir pensando em quem é que ele vai brigar no dia seguinte. O Lula está certo em falar o que falou ou está errado em chamar a atenção para cá? O Lula pode ficar tranquilo, sabe por quê? De anteontem para cá, eu acho que o Trump está pensando em outra coisa. Pesquisas indicam que já chegou a 62% a reprovação dele. Ou seja, mesmo parte dos republicanos, tradicionalmente beligerantes, que gostam disso e que o elegeram, estão cansados. Ele agora, senhor Alan, está doido para descobrir um jeito de acabar com essa guerra, nessa gelada que ele entrou no Oriente Médio, e ele vai baixar o facho, sabe? Ele vai pensar um bocadinho mais antes de ir para Cuba e de vir para cá. Então, é aquela história. Quando as coisas não acontecem pelo amor, acontecem pela dor. E ele vai baixar a bola. A loucura dele está sendo contida dentro de casa, meu caro. Inclusive, agora ele já esticou mais um pouquinho aí o período de cessar-fogo, que ia acabar daqui a pouco, 9 horas, agora já recuou e esticou o cessar-fogo lá, nessa guerra lá no Oriente Médio. Eduardo Costa, Berta Macaron e Silvana Lobo participaram do Conversa de Redação desta noite.